Verdade. Então, ele pode ter ou um hábito mais uma ação, o vício é isso, um hábito mais uma ação, ou um gatilho mais uma ação. Ou seja, tu associa algumas coisas, né? Então, tu pode, por exemplo, sempre que eu almoço, eu preciso tomar um cafezinho. Cara, é vício. É. Pode não ser prejudicial, mas não deixa de ser um vício. Exato. Né? Roer unhas. Pode não ser tão prejudicial, mas é um vício. Né? Então, tu tem um hábito vinculado a alguma coisa. Por que sempre tomar um cafezinho preto depois que eu almoço? Porque relaxa. Viu? O que o fumante diz. Exato, Ele é o que precisa todo fumar. viciado diz. Por quê? Porque o vício é um mecanismo automático, um gatilho mais ação ou hábito mais ação. E o que ele tem que fazer? Ele acalma, distrai, preenche alguma coisa ou ele desconecta você de alguma coisa, da realidade, enfim. Daí a gente entra no reforço positivo e negativo, né? O reforço positivo Isso aí. é aquele... Quanto mais o vício, reforça o comportamento. Quanto mais aquele prazer daquele vício, né? Reforça o comportamento. Isso. E quando ele é negativo, quando eu faço uma fuga. Por exemplo, eu tô com um problema e eu vou lá uso droga para me aliviar aquele problema. Isso eu tô aí. reforçando... Então, o vício ele tem essa função. Ele vai te acalmar, distrair ou preencher ou te desconectar de alguma coisa. E as pessoas que usam droga, por exemplo, assim, não usa todo dia, mas usa, sei lá, uma vez por mês ou uma vez por semana, é viciado igual. Ele pode estar usando... eu não posso dizer que ele é viciado. Ainda, Agora? né? Só que ele está ativando o sistema de recompensa dele, todo Em momento que ele níveis usa o muito vício, altos. e ele está fortalecendo um padrão dele. Então agora pode não ser um vício, mas em algum momento ele pode se tornar um vício. Então, eu bebo, mas eu não sou viciado. Ok. Só que tu está estimulando isso. E o momento em que o cérebro começa a associar alguma coisa, por exemplo, agora eu preciso beber para dormir. Cara, tu pode não ser viciado, mas tu está estimulando e tu está associando algumas coisas a uma bebida. E isso, em algum momento, vai se tornar um vício. Por exemplo, comer chocolate. Comer chocolate te aumenta o nível de dopamina, o prazer imediato. Né? Tu pode não ser viciado em comer chocolate, mas se tu for comendo repetidamente, aumentando a frequência, pode se tornar um vício. Isso aí, total. Fica um dia sem comer, no horário que ainda eu gosto de rotina. No horário tal. Fica um dia sem. Meu Deus do céu e da terra. Então, depois a gente vai falar um pouquinho de soluções. O que você pode fazer, o que a gente tenta fazer lá em casa, né? Para contornar isso aí. Mas antes vamos falar dos fatores psicossociais. Genética pode influenciar, Wagner? Sim. Há uma predisposição genética pro viciado, né? Há uma predisposição genética pro viciado, sim. Mas isso não é desculpa para ficar no vício. Sim, mas é importante as pessoas saberem disso, né? Porque às vezes mas por que eu tive os filhos ali iguais e um filho descambou para essa... Só que olha só, é importante saber ali, por exemplo, a genética ali, a pessoa que tem TDAH, por exemplo, tem uma questão genética ali envolvida e o TDAH tem uma predisposição ao vício, né? Então, a genética pode te dar uma predisposição aos vícios. E outra coisa, quando a gente vem com uma carga genética, né? Por exemplo, sei lá, meu pai era viciado, meu avô era viciado, isso está impresso na tua carga genética, de alguma forma. E isso te predispõe. Não que isso seja uma desculpa, mas isso te predispõe de alguma forma. Sim. Mas aí vai de uma questão de tu saber, se eu tenho isso frequente na minha família, cara, vou evitar ao máximo esse negócio. Exato. Mas é legal você saber, porque às vezes o pessoal pensa, não, é tudo vagabundo, o cara não tem força para nada, não consegue. Às vezes tem uma predisposição forte ali, genética, que interfere diretamente nesse comportamento, que se não for tratado... E a questão da genética também ali tem a ver com as crenças, né? Que são passadas de pai para filho, de avô para pai, enfim. Né? Eu quando eu estava com dor de cabeça, alguma coisa, eu bebia. Quando eu estava triste, eu bebia. Essas situações. Então, por exemplo, o filho
passa a infância inteira vendo o pai, quando chega do trabalho e está cansado, beber, ele já começa a associar e criar uma crença nele, né? Ah, se eu estou cansado, acredito que beber vai resolver a situação. E no momento em que ele começa a fazer e repetir essa crença se torna fortalecida e tu cria um padrão emocional. Ok. Fatores psicossociais, genética. Agora ambiente, eu gostaria de falar do ambiente. O estresse, o trauma, né? Isso também interfere diretamente, pode gerar o vício. É o que a gente falou no início, né? Para suprir aquele vazio, aquela dor, às vezes ela nem sabe conscientemente, ela no subconsciente, a pessoa, nós vamos o ambiente mascarar. social desempenha um papel importante. Total. Imagina só, o ser humano, primeira coisa, o ser humano é um ser social, né? Então, para fazer parte de um grupo, muitas vezes ele tem que fazer algumas coisas. Então, poxa, se eu saio com um monte de gente que bebe e eu sou o único que não bebo, não é eles que vão parar de beber, é eu que vou tentar, inconscientemente vou tentar me encaixar com esse grupo. Eu posso começar a beber um pouquinho e tudo mais, mas eu vou começar a beber. Vou fazer um condicionamento para pertencer àquele grupo. Isso. Então, nós somos seres sociáveis. Existem outros fatores externos também, por exemplo, uma separação, um estupro, outros fatores que podem te levar a se viciar em alguma coisa. Por quê? Porque aconteceu algo que foi tão duro, foi tão profundo para ti, e em um momento em que tu usa uma substância ou faz alguma coisa nesse sentido, que começa a reduzir aquela dor, tu vai querer, cada vez que tu tem aquela dor, reduzir aquela dor, como uma medicação. Por que muitas pessoas hoje são viciadas em remédios, em algum remédio? Por quê? Porque tu usa uma medicação que te tira aquele negócio que te faz mal, aquele negócio que te deixa ruim. E tu acaba se viciando. Por exemplo, por que o Venvance, por exemplo, é tarja preta?